Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o reverendo Augustus Nicodemos e seu companheiro de ministério Hernandes Dias Lopes, ambos da Igreja Presbiteriana, têm feito alguns pronunciamentos absurdos e sem respaldo bíblico e histórico sobre a guarda do sábado. E muitos cristãos que não estudam a palavra de Deus, que não debruçam sobre a palavra de Deus para conhecer a verdade, se deixam levar aleatoriamente por vento de doutrinas, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Meus queridos irmãos e amigos, quanto mais visualizações tivermos no YouTube, mais responsabilidade e compromisso com a verdade devemos ter. Nós vamos dar algumas respostas à luz da palavra de Deus, sempre à luz da palavra de Deus, ao reverendo Augustus Nicodemos. E são respostas quase que semelhantes às que demos ao seu companheiro de ministério Hernandes Dias Lopes, porque os questionamentos e os comentários sem pé nem cabeça que apresentam são sempre os mesmos. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que vou lhes dizer. O reverendo Augusto Nicodemos diz: quais os motivos por que os cristãos guardam o domingo? Quais os motivos por que os cristãos guardam o domingo? Milhões e milhões de cristãos não guardam o domingo. Os que não guardam o domingo, que é fruto, resultado de um cristianismo apóstata, não podem ser chamados de cristãos? A grande e inquestionável verdade é que só poderiam ser chamados de cristãos, seguidores de Cristo, guardiões dos ensinamentos de Jesus o Cristo, aqueles que guardam sem distorcer os mandamentos, os estatutos, as determinações e os arbitramentos de Deus, porque o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, diz que aquele que diz que conhece Jesus o Cristo, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, nós vemos por aí muitas denominações religiosas mentirosas. É a palavra de Deus, a Bíblia, quem está falando. São mentirosas porque não guardam os mandamentos de Deus. São mentirosas porque não guardam os estatutos de Deus. São mentirosas porque não guardam as determinações de Deus. São mentirosas porque não guardam e não seguem os arbitramentos de Deus. São mentirosas porque distorcem vergonhosamente os ensinamentos deixados por Jesus o Cristo. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao 9, diz que a família de Jesus o Cristo são aqueles que fazem a vontade de Deus. Essas denominações religiosas não estão fazendo a vontade de Deus,
porque não guardam os mandamentos de Deus, não guardam as determinações de Deus, não guardam os arbitramentos de Deus. Nós vamos analisar esses 5 motivos apresentados pelo pastor Augustus Nicodemos e, à luz da palavra de Deus, todos poderão notar que trata-se de narrativas e inverdades. Meus queridos irmãos e amigos, o reverendo Augustus Nicodemos diz de boca cheia que guarda o domingo porque Jesus o Cristo ressuscitou no domingo. Será que Jesus o Cristo realmente ressuscitou no domingo? É o que diz a tradição, não a Bíblia. Há muitas e muitas controvérsias. Presta atenção e muita atenção no que vou lhes dizer. Jesus, o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 40, disse peremptoriamente: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra ou no coração da terra. Prestem atenção e reflitam. Ora, se Jesus o Cristo morreu na sexta-feira à tarde e foi sepultado quase terminando o dia por causa dos procedimentos fúnebres que eram demorados e foram feitos por José de Arimateia e Nicodemos, ele indubitavelmente ressuscitou na segunda-feira à tarde. Jesus o Cristo disse peremptoriamente: 3 dias e 3 noites. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 40. 3 dias e 3 noites. Vamos calcular. Acompanhem comigo. De sexta à tarde para sábado à tarde, um dia. Certo? De sábado à tarde para domingo à tarde, 2 dias. Certo? De sábado à tarde, de domingo à tarde, para segunda-feira à tarde, 3 dias, certo? Se nós usarmos o calendário judaico ou bíblico, que a noite vem primeiro que o dia. A noite vem primeiro que o dia, segundo o calendário judaico ou bíblico. Também não dá 3 dias e 3 noites. Vamos calcular, acompanhe comigo. Dia da sexta-feira, apesar de ter sido sepultado quase se findando o dia. Aí vem noite e dia do sábado. A noite vem primeiro que o dia. Primeiro dia. Noite e dia do domingo. A noite vem primeiro que o dia. Segundo dia. Total, 2 dias e meio. Mesmo apelando para o chamado cálculo inclusivo, que não é bíblico, não dá certo. Então, em que dia Jesus o Cristo morreu e ressuscitou? Fazendo os cálculos de acordo com a profecia das 70 semanas, que está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, Jesus o Cristo morreu numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, no dia 14 de Nisan, véspera da Páscoa do ano 30. Ano 30. Meus queridos irmãos e amigos, nós temos um excelente estudo em nosso canal com o título de As 70 Semanas de Anos, explicada de uma maneira que você nunca ouviu. Todo cristão precisa conhecer.
Procure nosso canal, vão aprender muito, vão saber como fazer o cálculo. Então ele passou a noite e o dia de 15 de Nisan, quinta-feira, que foi um sábado cerimonial, não confundir com o sábado semanal. Ele passou a noite e o dia de 16 de Nisan, sexta-feira. Ele passou a noite e o dia de sábado, 17 de Nisan, ressuscitando sábado à tarde. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 1, prestem atenção, leiam com cuidado. Está escrito: ao findar o sábado, isto é, às 6 horas da tarde, quando se findou o sábado, e entrou o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e Jesus não estava mais. Jesus não estava mais. Terminou o sábado, 6 horas da tarde, entrou a noite de domingo. Elas foram ao sepulcro e Jesus não estava mais. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram ao sepulcro e Jesus não estava mais. Esse primeiro dia da semana, alta da madrugada, é logo após o sábado. A noite vem primeiro que o dia, segundo o calendário judaico. No Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 1, diz que quando Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, Jesus não estava mais. Aqui é domingo à noite. A noite é primeiro que o dia, segundo o calendário judaico. Ela foi domingo à noite é primeiro que o dia, e Jesus não estava mais. Portanto, está claríssimo, 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 que Jesus não ressuscitou no domingo. Está claríssimo que Jesus não morreu na sexta-feira e não ressuscitou no domingo. E quem dizem isso são os protestantes, alguns evangélicos e a tradição católica. Meus queridos irmãos e amigos, o reverendo Augusto Nicodemos diz que o sábado é tipológico. Ele diz que o sábado é tipológico. O sábado, sétimo dia da semana, foi abençoado e santificado por Deus lá no jardim do Éden e antes da queda do homem. Antes do homem pecar. 2000 anos antes de existir a nação judaica. Portanto, não foi feito só para judeus. 2000 anos antes de Moisés existir. Portanto, não é lei de Moisés. Portanto, o sábado, sétimo dia, não é sombra. Não é sombra, não é figura. Não é tipo de Jesus ou Cristo. Entenderam? O sábado não é sombra, não é figura, não é tipo de Jesus ou Cristo. Ele foi estabelecido antes da queda do homem. Antes do homem pecar. Para passar a régua e não deixar nenhuma dúvida, nós vamos comentar os versículos 14, 15, 16 e 17 de Colossenses capítulo 2, que muitos fazem confusão e eu não sei porquê. Prestem atenção.
Aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo está dizendo aos nossos irmãos de Colossos que nós tínhamos uma cédula de dívida espiritual com Deus. Está dizendo que nós tínhamos um documento de dívida espiritual com Deus por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas esse documento de dívida espiritual, essa cédula de dívida espiritual, que são os registros de nossos pecados e transgressões, foi quitado, foi pago através da morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. O verso 15 do capítulo 2 de Colossenses descreve ou fala dessa vitória maravilhosa de Jesus o Cristo sobre as forças espirituais da maldade que tinham poder sobre o homem. Porém, com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz e sua ressurreição, venceu essas forças espirituais da maldade, expondo-as publicamente. Já o versículo 16 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala da lei cerimonial. No versículo 16 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala da lei cerimonial, que consistia de ordenanças e apontava, era figura, sombra, tipo de Jesus o Cristo. Essa lei cerimonial que foi cravada na cruz e era figura, tipo, representação de Jesus o Cristo, falava da lua nova, Rosh Kodesh, em hebraico, que marcava o início do mês e era celebrada, festejada com rituais e ofertas especiais. Essa lei cerimonial que foi cravada na cruz e que era sombra, tipo, figura de Jesus o Cristo, falava das ofertas de manjares, minra, em hebraico, oferta de manjares, em hebraico, minra. Essas ofertas, eles ofereciam grãos nas ofertas de manjares, eles ofereciam grãos. Ofereciam azeite, incenso, farinha, vinho, etc. A lei cerimonial que foi cravada na cruz falava dos 7 sábados cerimoniais, que muitos confundem absurdamente com o sábado semanal. Leiam lá em Levíticos 23. Esses 7 sábados cerimoniais que eram tipológicos. Esses 7 sábados cerimoniais que eram tipológicos e que foram cravados lá na cruz com a morte expiatória de Jesus o Cristo. Esses 7 sábados cerimoniais tipológicos eram festas sagradas ou dia de descanso ou feriados nacionais e que caíam em dias diferentes da semana e não tinham nada, absolutamente nada a ver com o sábado semanal que Deus abençoou e santificou lá no Éden, antes da queda do homem. Quais eram esses 7 sábados cerimoniais tipológicos que foram cravados na cruz? Páscoa, em hebraico, Pessa, festa dos pães ázimos, Matzah, festa das primícias, Rabi Kikurim, festa de Pentecostes, Shavuot, festa das trombetas, Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, festa dos tabernáculos, Sukkot,
e dia da expiação, Yom Kippur. A lei cerimonial que foi cravada na cruz disciplinava também todos os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e posteriormente no templo. Portanto, o pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, e seu companheiro de ministério, Hernandes Dias Lopes, estão redondamente enganados. E muito me admira que eles não saibam disso. É desses 7 sábados cerimoniais que o capítulo 2, versículo 16 da carta de Paulo aos Colossenses está falando. Aqui, no capítulo 2, versículo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala: ninguém vos julgue pelo comer, beber, dia de festas, ou luas novas, ou sábados. É porque aqueles que iam se convertendo ao cristianismo deixavam essas práticas e então eram julgados, eram criticados pelos judeus que não se convertiam e continuavam com essas práticas que foram cravadas lá na cruz. Meus queridos irmãos e amigos, o reverendo Augusto Nicodemos contesta o que está escrito no livro Testemunho, volume 3, página 397, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O livro diz que a lei da guarda do sábado, aliás, o livro diz que a lei da guarda do primeiro dia da semana é um produto de um cristianismo apóstata. O domingo é filho do papado, exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia do repouso de Deus. É o que diz o livro. Meus queridos irmãos e amigos, o que está escrito nesse livro, está errado? É claro que não. O que está escrito nesse livro não está errado. A guarda do domingo realmente é um produto de um cristianismo apóstata. O domingo é filho do papado, como diz o Monsenhor Emílio José Salim no seu livro Ciência e Religião. O domingo é o sinal ou marca de autoridade da Igreja Católica. Todo sacerdote católico bem informado sabe disso. Sabe que o domingo é o sinal de autoridade da Igreja Católica e sabe que o sábado é o dia do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, amanhã daremos sequência a esse estudo que é uma resposta ao reverendo Augustus Nicodemos. Quem sabe que com esse estudo aprendam alguma coisa. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se no nosso canal. Dê o seu like, é muito importante para nós. O nosso objetivo é levar a verdade ao conhecimento de todos, sem distorcer absolutamente nada. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.